Nosso privilégio de estarmos novamente reunidos ao nome do Senhor Jesus, nessa manhã do primeiro dia da semana, e vamos, como prometido, continuar o assunto de ontem. Para isso, vamos ler de novo em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, nossa leitura começa no versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos olhar o versículo 10 do mesmo capítulo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Que Deus possa nos ajudar na meditação nessa manhã. Amém. Amém. Conforme o assunto que começamos ontem, eu comecei comentando Lucas 16. E verificamos ali que Lucas capítulo 16, aquele homem que morreu e foi para o inferno, não teve um julgamento. Já no momento em que ele morreu, a sua alma e o seu espírito já foram diretamente para o inferno. E lá no inferno ele está em tormento até o dia de hoje, e ainda vai estar por um bom tempo, porque ele vai sair de lá, e todos quantos vão para lá, e já foram e vão para lá, vão sair de lá no último dia, quando tiver o fim do mundo, conforme vemos ontem em 2 Pedro, e aí vai entrar a eternidade, e todos individualmente, um por um, vão ser julgados diante do grande trono branco, naquele dia, o juízo final. Aí, quanto ao juízo final, ao trono ali, a gente verificou ontem que, primeiramente, quem estará sentado naquele trono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que Deus o Pai deu esse poder, essa autoridade, para ser o juiz. Ele vai julgar. Ali nós estamos tratando do trono branco, porque existem outros julgamentos, outros tronos, mas não é esse o meu objetivo nessa vez. Depois, então, a gente teve pensando a respeito de algumas coisas
relativas a isso. Hoje eu quero estar pensando sobre as características do trono. A gente observou na nossa leitura ontem e hoje que o trono é um grande trono. Então logo a gente pode pensar e ter a ideia, por que será que a Bíblia dá ênfase não somente que é um trono, mas dá a ênfase que é um grande trono. Um grande trono, eu não estou pensando no seu tamanho em si, mas aquilo que o trono representa. Por quê? Porque aquele que está assentado naquele trono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que existe nesse universo. Ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que nós humanos não temos palavras para descrever, mas é aquele que desceu a esse mundo e se fez carne, humildemente habitou entre os homens e foi até a cruz do Calvário, entregando ele mesmo a sua vida. Ninguém tirou a sua vida à força, ele mesmo a entregou para que nós pudéssemos, através da sua morte, o seu sacrifício, obter a salvação e não irmos para o grande trono branco. Então, a primeira coisa que eu vejo é a grandeza daquele que está sentado no trono. Segundo, a grandeza desse trono é porque nunca existiu e nunca vai existir algo semelhante. Porque estarão ali em pé perante o Senhor Jesus naquele trono todos os seres humanos que nunca aceitaram, nunca quiseram receber a salvação através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Desde os dias de Adão até aquele último dia do fim do mundo, quando todos depois ressuscitados estarão na presença do Senhor Jesus. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui para ter um bom entendimento. Estamos falando de salvação de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, desde os dias de Adão até aquele final, o milênio, todo ser humano salvo é com base na obra perfeita, singular do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, aqueles até Malaquias ali, os que viveram antes, não tinha, o Senhor Jesus ele não tinha nascido. Verdade. Aqueles crentes, desde os dias de Adão até aquele tempo que inclui até Atos capítulo 1, podíamos pensar assim, a salvação dessas pessoas era com base, lógico, na pessoa do Senhor Jesus, do seu sacrifício. Só que eles olhavam assim, eles olhavam para um sacrifício que haveria de acontecer, um sacrifício que ainda estava por vir. E por isso, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente vê os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e Deus, então,
teve que sacrificar um animal. O seu sangue foi para a expiação do pecado deles. E o couro, a pele do animal, foi para cobrir a nudez deles. Então, desde aquele sacrifício, depois mais um pouco para frente, no capítulo 6 de Gênesis, a gente encontra com o sacrifício principal ali, que ofereceu Abel. Um sacrifício que houve o derramamento de sangue. Aí depois você vai discorrendo a Bíblia e vai ver o Noé sacrificando animais. Vai mais para frente e vai ver Abraão. E vai indo em todo o decorrer da Bíblia. E depois entra o tabernáculo e assim vai por diante. O sacrifício dos animais. E quando a gente chega na carta aos Hebreus, a gente aprende uma coisa muito especial ali, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão é perdão. Então eu vou traduzir assim o versículo: sem derramamento, sem o derramamento de sangue, não há o perdão dos pecados. A pessoa só alcança o perdão dos pecados, só alcança a salvação através do derramamento de sangue. Então todos aqueles animais que eram sacrificados, seu sangue eram derramados. Na verdade, estavam apontando para um sacrifício único e perfeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Bem, então eles foram salvos com base na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Não foi por obras, não foi pelos sacrifícios que eles fizeram, nada disso, mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, nós estamos olhando para trás e olhamos para o sacrifício de Cristo, que foi realizado na cruz do Calvário. Eu já disse isso, que ele se entregou a si mesmo. Então, tudo é com base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aí acontece uma coisa, que aquelas pessoas, tanto do Velho Testamento, no tempo da graça de hoje, no tempo do milênio futuro, todo mundo que não crê no Senhor Jesus Cristo, morre nessa condição, vão estar diante desse grande trono. E como eu disse ontem, não é ruim eu lembrar de novo, que são milhares e milhares de pessoas, julgando um por um. O tempo, ali já tem entrado naquele tempo a eternidade. Então não fique preocupado com questão de tempo. Ali não tem mais limite de hora e de tempo. Vamos continuar os pensamentos. Outra característica do trono, além de ser um grande trono, como eu estive explicando agora, é um trono branco. Por que essa característica de dizer, esclarecer para nós que esse trono era ou será futuramente branco? Bem, é porque, primeiro, quem está assentado nele é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, em branco, fala-nos de pureza. Branco nos fala na Bíblia de pureza, de santidade, de perfeição, de justiça. Tudo isso está caracterizado na cor branca. E aí o trono é branco. Por quê?
Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todas essas características. Ele é aquele único digno, capaz, não somente conforme Apocalipse capítulo 5, de abrir os livros, mas Ele é aquele único capaz de julgar. Por quê? Porque ele sendo Deus, Ele veio neste mundo, a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, e aqui viveu entre os homens, em toda perfeição, em toda santidade, justiça, tudo que é justo, a sua característica de ser justo. E portanto, Ele é aquele que pode julgar a todos. E esse trono então é um trono branco. Outra coisa que nós lemos ontem, hoje não lemos, mas em Atos 17:31, quando disse Paulo, que falando do Senhor Jesus, diz que Deus acreditou diante de todos. Ele diz que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É o Senhor Jesus. Ali, Ele vai julgar com justiça. Hoje, nós vemos os julgamentos dos homens. Os juízes terrenos estão para julgar as pessoas. Nós temos acompanhado nesse tempo, qual nunca antes na nossa vida, sobre este assunto. Mas sabe, esses homens, por mais que eles querem agir em justiça, eles podem, eu não estou dizendo que eles agem, eles podem errar. Todo mundo concorda isso, são homens falhos. Eles podem, às vezes, condenar alguém, alguma coisa, alguma questão, injustamente. Todos nós entendemos isso. Pode acontecer isso. Mas agora, aqui, nesse julgamento final, quem está ali é o justo juiz. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Disse Abraão. Aquela passagem de Gênesis com relação a Sodoma e Gomorra. O julgamento de Sodoma e Gomorra. Agora, interessante que ali o juiz é justo. Não vai ter erro algum. O culpado terá sido condenado por que culpado? E ninguém ali, ao ser julgado e ao ser condenado naquele trono, diante do justo juiz, vai poder dizer: eu fui condenado injustamente. Eu não merecia esse condenação. Ninguém vai poder dizer isso. Por quê? Porque o juiz ali é o justo juiz. Quando fala para nós, na primeira carta de João, no capítulo 2, a respeito do Senhor Jesus Cristo em relação aos crentes em Cristo, ele fala que ele, hoje, para nós, ele é colocado